Start recording. Tá, porque eu vou colocar as aulas no YouTube depois, né? Porque aqui não tem 50 assistindo a aula, né? E vocês não são obrigados a assistir a aula, mas eu só vou dar aula, tá? Eu não vou gravar a aula para vocês. Então a gente vai vir aqui, vai se encontrar, eu vou conversar com vocês conversam comigo, se quiserem. É que vocês não são obrigados a fazer nada, né? Totalmente. Mas eu vou colocar as aulas lá no YouTube. E daí, quem não assistiu, assiste, e é o material de estudo de vocês. Eu não vou preparar aula nenhuma, tá? E vocês podem assistir as aulas do curso também, que estão também lá no YouTube. Vocês podem procurar e achar lá. Talvez eu coloque no link lá no Ava. Ava. Daí, vocês podem assistir as aulas do curso passado e vai ter as aulas que nós vamos gravar do nosso curso agora também. Mas eu esqueci o que eu estava falando. O que eu estava falando mesmo, gente? Das duas ferramentas que nós usamos, assim, é o elementar do elementar da física, assim, da dinâmica. Dinâmica, ok, vamos puxar um pouquinho, vamos forçar um pouquinho a memória de vocês, né? O nome da disciplina aqui é Dinâmica da Plataforma Continental, né? O que é dinâmica, gente? O que vocês entendem por dinâmica? E se não fosse dinâmica, né? O que é não dá para dizer que é o antagônico da dinâmica, né? Mas é o não dinâmica da física. O que é o não dinâmica da física? Quer dizer, é meio... Não é estática. A física, né? A física do movimento, ela tem dois ramos. Um é dinâmica. O outro não tem nada sem energia. Energia. Não tem nada sem... Esse é hábito de ficar digitando no WhatsApp lá, correndo. Você tem que aprender a digitar correto. Energia. Inércia? Não. É dinâmica e o movimento, ele pode ser descrito em termos dinâmicos ou tem estática na física, mas eu falo assim, que às vezes atrapalha um pouco, porque assim, a física é movimento, é estudar o movimento, mas não é mecânica. Mecânica faz parte de tudo, né? Mas nós temos a dinâmica e nós temos a letrinhas. Vou fazer uma forca aqui. Quase. Cinemática. Né? Não é a cinética. Cinética é uma propriedade da cinemática, né? Mas nós temos a cinemática e a dinâmica. Né? Tipo assim, vocês estão falando assim, tá todo mundo assim batendo na cabeça. O que era aquilo? Mas lá na física, então vocês começam, na física vocês começam em cinemática. Né? Vocês têm outras coisas também, mas quando vocês começam a analisar o movimento, a primeira coisa é a cinemática. E depois que entra em dinâmica. Né? Então, vamos sim, só para a gente organizar as ideias, né? O que é cinemática e o que é dinâmica? O que vocês entendem por dinâmica e o que vocês entendem por cinemática? Porque são conceitos que, assim, importantes. Tá? Então, assim, são aquelas coisas que vocês já aprenderam lá atualmente, ensino médio, eu acho que chamam, né? Lá antes de entrar na faculdade. Aí vocês viram de física, né? Só que são aquelas coisas assim que entra por um ouvido, sai pelo outro. Mas quando a gente começa a trabalhar com a fotografia física, com essas ferramentas, né, é bom que a gente tenha esses conceitos razoavelmente bem distintos na cabeça. A gente vai ver vários conceitos que vocês já viram 3, 4, 5 vezes antes, mas eu espero que aqui a gente consiga dar um pouco mais de ímpeto para fixar eles na cabeça de vocês.
né? Porque às vezes vocês já escutaram essas coisas, né? Mas agora estão tentando lembrar, ou estão entrando no Google, né, para descobrir, mas estão tentando lembrar, né? O que eu ouvi falar, né? Mas nós temos a dinâmica e a cinemática. O que difere a dinâmica da cinemática? Alguém comentou uma palavra correta aqui que eu já vi no chat aqui, mas eu não vou dar a dica, né? Vamos ver. Vocês primeiro lá em física, vocês aprenderam a cinemática. Do que trata a cinemática? Cinemática seria o estudo do movimento da matéria, corpos. O movimento dos corpos, assim, não. Assim, não é assim, porque não envolve corpos. Quer dizer, obviamente que... Vamos chamar de partículas aí. O movimento é uma propriedade da matéria. Aliás, vamos fazer um retrospecto mais profundo ainda, né? Mas o que existe no universo? Uma pergunta profunda para vocês, né? O que existe no universo? Existem 3 coisas. Partículas, ondas e antimatéria? Bom, podemos colocar uma 4ª coisa então agora aqui, mas mais ou menos. Não, é assim, a tua resposta não sei quem respondeu aí, mas a tua resposta não está errada, mas assim, nas palavras não são exatamente as mesmas. Você falou propriedades das coisas que existem no universo. De uma coisa. Não, de 2 coisas, na verdade. Porque tem coisa que às vezes comporta um, às vezes comporta com o outro. Mas o universo é constituído de 3 coisas. Tá ali. Matéria, tá? Energia, e tem uma 3ª coisa no universo. Quer dizer, obviamente tem mais coisas, mas assim, essencialmente tem essa 3ª coisa que é importante também, porque ela tá aí, ela faz parte do problema. Não é problema, mas do que é o que seja o universo. Então o que tem? Tem matéria, que são partículas, que pode ser partículas, né, mas é constituído por partículas, né, por, sei lá, gluons, mesons e coisas assim. E aí nós temos energia, que entendo que energia é uma coisa que é extremamente complicada de se definir exatamente o que é energia, tá? Então, se vocês procurarem textos que definem energia é definido como aquilo que é necessário para fazer trabalho, né? Daí você vê o que é trabalho, é aquilo que consome energia. Então é é cobra comendo o rabo. Mas, e tem uma 3ª coisa, força. Não, força é quando existe uma interação entre energia e matéria. Mas nós temos uma 3ª... Bom, tá, ninguém vai chutar, mas é vácuo. Tá? Nós temos vazio. Tá? Então o universo é constituído por isso. Ninguém sabe por quê. Né? Então, profundamente, né? Tipo, o pessoal estuda a cosmologia para descobrir por que o universo tem matéria, energia e vazio. Tá? Vazio é o vácuo, né? O espaço entre a matéria. Tá? Que ninguém sabe exatamente o que tem lá dentro. E sabe-se que desaparece em uma escala extremamente pequena, que se não me engano chama-se escala de Planck. Não sei se já ouviram falar. Tá, então, e aí a partir daí surge o que nós sabemos que é o universo, que é essas 3 coisas. Tá? Então, e aí tem as interações entre essas coisas, né? Tipo a energia, a matéria, e através do vácuo, do vazio, né, nós temos tudo que nós temos no universo. Daí eu fiquei divagando e acabei esquecendo a minha linha de raciocínio. De manhã, assim, é difícil, né, gente? Dar aula assim de manhã, mas deixa eu ver. Daí, tá, nós temos essas 3 coisas. Aí, só que aqui na Terra a gente não tem vácuo, né? Não sei se em condições laboratoriais a gente consegue produzir vácuo, mas a gente não tem. Então a gente só sempre está tratando com matéria e energia. E a maneira como essas coisas interagem, elas são razoavelmente bem estabelecidas, né? Existem vários poréns ali, vários
cantos obscuros, mas razoavelmente isso é bem resolvido, né? Tipo, desde a antiguidade, né, foi se formulando teorias de como as coisas funcionam no mundo, tirando a parte biológica, tá? Porque a parte biológica é extremamente complexa, é complicada, mas como aqui a matéria e a energia interagem, né? Mas aí a questão de como descrever a matéria, o movimento da matéria, quer dizer, então a matéria, lembrei o que eu estava falando. A matéria tem algumas propriedades, né? Então, quais são as propriedades essenciais da matéria? Matéria. Então, matéria, o que é matéria? Matéria é aquilo que não é energia e não é vácuo, né? Então, no universo. Massa. Então, o que é massa, né? Então, massa é a quantidade de matéria, por definição. Volume, né? Então, a gente sabe que toda matéria, o que ela tem? Ela tem massa, e a massa ocupa espaço, né? Então toda matéria inerente, qualquer que seja a matéria, ela tem massa. E toda matéria com massa, obviamente, porque ela tem que ter massa, porque se ela não tiver massa, não é matéria. Ocupa espaço. Tá? Então, isso é uma coisa da física, do básico da física, que vocês precisam, assim, tipo, vocês nunca juntaram os fiozinhos, mas vocês já escutaram essas coisas antes, né? Então a gente só está enfatizando aqui o quão importante é essas bases físicas. Então toda matéria tem massa e ocupa espaço. A relação entre essas duas variáveis é o que a gente chama de densidade, né? Então toda matéria tem uma densidade. Sem devagar em questões quânticas, né? Porque nós somos basicamente espaço vazio, né? Se a gente for ver a nível atômico, mas tem uma outra propriedade também da matéria, que geralmente vocês não juntam, não ligam os pontinhos. Mas assim como a matéria tem massa e ocupa espaço, a matéria tem também uma propriedade chamada alguém falou aí também, alguém já comentou isso aí. Tem massa, tem volume, que são as propriedades, e tem mais uma propriedade fundamental da matéria. Deixa eu tô procurando aqui no chat, que tem muito de bom dia, álgebra. A Laís falou dessa outra propriedade. Quer dizer, não é exatamente essa propriedade, mas envolve essa. Que propriedade é essa outra? Não exatamente inércia, né? Porque inércia, o que é exatamente inércia? Né? Porque não é o tempo. O tempo, se a gente for ver, o tempo também é complicadinho de responder. Aliás, não sei se dá para dizer que o tempo é uma coisa que existe no universo também. Quantidade de movimento, tá? Porque inércia reflete a quantidade de movimento da matéria. Tá? Então a matéria tem massa, a matéria tem volume e a matéria tem quantidade de movimento. E aí, assim, sem querer tumultuar muito, né, a memória de vocês, né, de física, né, não sei o quê, mas aí vocês lembram lá que tem os referenciais inerciais e não inerciais, lembram? Lembram disso? Referenciais inerciais, referenciais não inerciais. Lembram dessas palavrinhas assim? Porque é importante, tá, gente? Eu não estou falando aqui porque ficar aqui conversando com vocês, não. Porque esses conceitos são importantes. Assim, a gente está revendo
coisas muito importantes que vocês já viram, mas que possivelmente não lembram ou nunca deram muita atenção, mas é importante para nós aqui, né? Porque nós estamos falando de coisas muito básicas que nós vamos desenvolver durante a disciplina, porque nós vamos tentar entender como funciona uma coisa. Para entender como funciona essa coisa, nós temos que ter esse retrospecto, né, do que nós já vimos antes. Então, lembra o que significa um referencial inercial e um referencial não inercial? O Igor lembra um pouco. Sim. Os inerciais seriam aqueles que, no caso, o referencial não está em movimento e o não inercial é aquele que também está em movimento. Vamos ver se eu capturei assim o que tu disse, né? Tipo, referência. Como que é? Vai ter que repetir de novo. O inercial seria aquele que o observador não está em movimento. Né? Por exemplo, eu estou aqui dentro da Terra olhando, sei lá, um carro passar. Eu estou parado, eu sou observador, o carro está. Aí você é um referencial inercial. Isso. E o não inercial é quando eu também estou em movimento. Eu estou em outro carro. Tá, é exatamente isso. Então vamos entender assim. Nós estamos na Terra e se eu observar alguém se movimentando aqui na minha volta, eu sou um referencial inercial. Porque eu estou me movimentando com a Terra. Porque o moral da história é que absolutamente tudo está se movimentando. Então, e aí vem a grande... tirar uma das grandes, como que é, palavras de efeito de Einstein, né? Lembra o que Einstein falou sobre isso? Eu acho que todo mundo sabe quem foi Einstein, né? E Einstein ele falou que, assim, tipo, não sei se ele falou isso, mas está escrito lá nos trabalhos dele que tudo é relativo. Não existe o conceito de parado no universo. Tá? Então, toda a matéria do universo, aonde quer que ela esteja, ela está se movimentando. Todos os movimentos são relativos. Tá? Não existe movimento absoluto em lugar algum. Tá? Nós não temos como estabelecer nenhum referencial fixo no universo. Mas, para muitos problemas menores, por exemplo, dinâmica de plataformas continentais, aí sim nós podemos adotar um referencial fixo, que é, por exemplo, a Terra. E aí podemos ver como a matéria que está lá, que é do nosso interesse, que no caso é a matéria chamada água do mar, né, ou água, simplesmente, se movimenta. Então nós temos isso, nós temos... Espera aí, me dê um minutinho aqui. Peguei meu microfone. Tá, então voltando aqui, então nós temos o referencial inercial e a questão é o movimento. Então, toda essa volta que eu dei aqui foi para falar que, assim, quando ele fala de movimento, é obviamente que a gente está falando do movimento da matéria. Só que quando a gente analisa o movimento da matéria, nós temos duas maneiras de ver isso. Tá? Uma delas é através da cinemática. E a outra através da dinâmica. E a pergunta que eu fiz lá no início, né? O que é exatamente de cinemática e a dinâmica? Se a gente fala de movimento, inerentemente a gente está falando no movimento da matéria. Tipo, não tem como falar no movimento da energia. A gente pode até fazer uma analogia.
que a energia está se movendo. Mas energia elétrica, na verdade, é massa, né? São elétrons se movendo. Mas movimento é uma propriedade inerente da matéria também, quantidade de movimento. Então, quando ele fala de cinemática e dinâmica, ambas essas áreas da física tratam do movimento da matéria. Mas qual é a diferença essencial entre a dinâmica e a cinemática? Essa aqui é a pergunta que eu fiz lá atrás. Mais ou menos, tá? Tipo, o João escreveu ali que a dinâmica leva em consideração as forças geradoras do movimento, enquanto que a cinemática trata essencialmente do movimento, da matéria em movimento. É mais ou menos isso. Quando eu tenho uma parcela d'água se deslocando e eu acompanho esse deslocamento, eu tenho uma observação cinemática. A grande diferença para tornar a cinemática em dinâmica é quando eu insiro no movimento a propriedade da matéria massa ou densidade. Então, quando eu interpreto o movimento com a massa no problema, isso é dinâmica. Quando eu interpreto o movimento simplesmente por ser, per se, isso é cinemática. Tá? Então, isso é importante. Tem problemas que nós podemos, em dinâmica, assim, em oceanografia, tem problemas que são satisfatoriamente resolvidos com cinemática, porque a cinemática é muito mais simples que a dinâmica. Porque você tem uma dimensão da equação que some, que é a massa. Então, nós podemos ter problemas que nós resolvemos mais simplesmente com uma questão da cinemática, que, de certa forma, quando a gente trabalha com a cinemática de fluidos, isso tem um nome, né? Alguém seria aqui me diria qual que é o nome que seria o movimento dos fluidos cinemático. Isso é uma ciência, né, que é uma grande área da ciência, assim, que se chama-se hidráulica. Tá? Então, por exemplo, como que a água escoa, nós podemos interpretar o escoamento, nós conhecemos o escoamento da água simplesmente por características de qual que é a largura, qual que é a profundidade, qual que é a inclinação, sem se importar muito qual a massa da água que está escoando. Tá? Então, a hidráulica é uma parte que a gente usa, ferramentas que nós usamos também, que permitem a gente explicar várias coisas que a gente observa, independente da massa. Né? Aí vamos falar, né, que lá em dinâmica vocês viram uma das ferramentas essenciais da oceanografia física é uma ferramenta hidráulica, quer dizer, uma ferramenta cinemática. Né? Alguém lembra dela? Não, vocês não vão lembrar. Vamos deixar para depois. Tá? Então, essa questão de que eu entender como que funciona o movimento e como a massa está sendo transportada, né, em qualquer lugar, isso é um problema dinâmico. Se eu simplesmente sei que tem uma velocidade tal, isso é um problema cinemático. Tá? Então, e essa disciplina aqui se chama-se dinâmica. Tá? Ela não se chama cinemática da plataforma continental, ela se chama-se dinâmica da plataforma continental, porque, né, um dos problemas que nós tentamos entender e resolver é como que a água da plataforma vai para um lado, vai para o outro, sobe ou desce e o que acontece com ela. Né? Então esse por isso que a disciplina se chama-se dinâmica e por isso que vocês viram lá adiante uma disciplina chamada dinâmica dos oceanos. Que a partir daí, toda a dinâmica dos oceanos orbita em volta de um conceito fundamental. Dois, na verdade, mas a dinâmica em si, toda a dinâmica, ela gira em torno de uma única coisa. Qual seria essa coisa?
toda a dinâmica, assim, tudo gira em torno desse conceito fundamental. Lembre-se, movimento da matéria, existe energia no espaço, essa energia ajuda a executar trabalho, né, muda o estado da energia, mas assim, toda a dinâmica, né, ela gira em torno de um conceito fundamental, que nós vamos rever e rever e rever várias vezes durante o curso. Aliás, isso é uma técnica de ensino que eu digo que é uma técnica pavloviana, né? Para algum aluno que já teve aula comigo, talvez lembre de quem foi Pavlov. Alguém que lembra de quem foi Pavlov? Já ouviram falar de Pavlov? Eu aprendi isso na escola, achei muito interessante quando eu aprendi na escola, né? E realmente funciona, né? Aquilo me marcou assim, Pavlov, né? O que ele fez, né? Alguém aqui já ouviu falar desse cientista russo chamado Pavlov? É o do cachorro. É o do cachorro, exatamente. É como você, assim, é o cara que criou o conceito de reflexo condicionado, né? Tipo assim, então você repete, repete. Por exemplo, quem toca piano, quem toca um instrumento, ou quem faz qualquer coisa, né? Aprende por repetição. Então você repete, 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 repete até que você aprende. Então, assim, alguns conceitos fundamentais a gente aprende de uma maneira pavloviana, repetindo, 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 até que vocês lembram daquilo por repetição. Tá? Então, o Pavlov, na verdade, assim, o Pavlov, o que ele fez? Ele pegava os cachorros e ele extraía, não sei como, mas ele extraía os sucos gástricos do cachorro e daí ele sabia, né? E daí, por exemplo, ele tocava música e dava comida pro cachorro. E daí o cachorro sabia que quando ele escutava a música ele ia ganhar comida. Daí começava a produzir ácidos gastrointestinais. E daí ele começava a tocar música e não dava comida, mas o cachorro mesmo assim já estava esperando a comida. Então foi aí que ele descobriu que existe essa questão do reflexo condicionado, que é por repetição se aprende, né? Por isso que a gente ensaia, né? Quando vai fazer alguma coisa, a gente tem que treinar antes para poder chegar e fazer. E mesmo fazendo exercício, né? Fazer repetição de exercícios é uma técnica pavloviana, né? Que é por repetir, repetir, repetir. Então aqui a gente vai repetir várias vezes alguns conceitos fundamentais que eu espero que quando vocês saírem do curso de dinâmica, vocês vão estar com aquilo bem, assim, relativamente impregnado no cérebro de vocês. E quando vocês se formarem, vocês vão levar, pô, eu tinha um professor chato lá que repetiu isso 200 vezes para mim. Então, porque são coisas importantes, conceitos fundamentais que são importantes adiante. Então, toda a dinâmica gira em torno de um conceito fundamental e que a gente gira em torno daquilo. Quer dizer, quase todos os problemas são versões daquele conceito fundamental. Né? Porque tem a solução do Ekman, porque tem a solução do Sverdrup, porque tem a solução do Stommel, mas todas as soluções giram em torno desse conceito fundamental. Né? Então, alguém seria... Não é a gravidade. A gravidade é uma coisa estranha que existe no universo também, que atrai toda a matéria, né? Então ela está aí, mas não é a gravidade. A gravidade está ali, ela faz parte do problema, mas não é esse conceito fundamental. Né? Quem seria esse conceito fundamental que envolve matéria, envolve quantidade de movimento e é a própria dinâmica? Não é a velocidade. Velocidade é a propriedade de deslocamento da matéria. Né? Se você tem a matéria no ponto x, depois tem a matéria no ponto x2, x2 menos x1, dividido pelo intervalo do tempo, isso é velocidade, isso é cinemática. Velocidade é uma propriedade cinemática da matéria. Vamos lá, gente, ó. Movimento, matéria. Movimento, matéria. Quando você junta os dois, puf. Quando você junta movimento e matéria, você tem força. Né? Então, movimento, matéria. Para ter movimento da matéria, eu tenho que ter força. Isso é uma equação. Vocês veem isso como uma equação, mas é um conceito. Como que é o nome desse conceito?
Não é Coriolis. Tem S. Movimento, né? Matéria, massa. Isso define força. Como que é o nome desse conceito? Como que é o nome disso? Como que nós chamamos isso aí? Isso aí tem um nome. Foi um nome que foi, assim, estabelecido em 1670, se não me engano. Newton, o N maiúsculo. Aí, ó, o WhatsApp acaba com a gramática de vocês. Sintaxe, no caso. Lembre-se, nomes próprios começam com maiúsculo. Isso não é aula de português, tá? Vamos lá, então. Qual que é o nome desse conceito essencial? Matéria, movimento, força. Aceleração. O que é aceleração? Aceleração é a segunda derivada da velocidade. Ou seja, é uma propriedade derivada cinemática. Né? Velocidade e aceleração é basicamente a mesma coisa, mas se você tem duas velocidades e elas mudam no tempo, o mesmo corpo adquire uma velocidade diferente no tempo, isso é aceleração. Continua sendo um problema. A aceleração é uma propriedade cinemática da matéria. Mas não é isso, é mais profundo. Ó, massa, movimento. Movimento, aceleração é movimento. Então, massa, aceleração, força. É a segunda lei de Newton? Parabéns. Cristal, né, que falou. Parabéns. É a segunda lei de Newton. Tá? Então, a segunda lei de Newton é o núcleo da dinâmica. Tá? Tudo que a gente faz gira em torno da segunda lei de Newton. Na verdade, não é totalmente verdade, mas assim, é impossível pensar em dinâmica, em movimento, tá, de corpos, considerando o transporte de massa desses corpos, considerando a conservação de energia. Tá? Não tem como falar de conservação de energia cinética ou energia potencial se a massa não estiver envolvida, e tudo isso gira em torno da segunda lei de Newton. Né? Como que vocês decoraram a segunda lei de Newton? Força igual massa vezes aceleração. Né? Força o que é? Essa coisa estranha que a gente não sabe definir direito o que é. O que é M? Massa. Quantidade de matéria do corpo. O que é aceleração? Movimento. Tá? Inclusive, é curioso porque Newton, ele não usou aceleração, ele usou velocidade. Tá? A aceleração entrou depois. Né? Inclusive, foi uma cientista mulher inclusive, que falou que não era a velocidade, tinha que ser a aceleração para a coisa funcionar direito. Baronesa de La Châtelle, alguma coisa assim. Bom, então, esse conceito fundamental é o conceito na qual a gente vai girar aqui na disciplina. Isso significa que esse conceito fundamental significa vocês. Eu sei que eu sei que o professor fala muito não sei o quê, que vocês tem uns aqui que tem interesse em fitoplâncton, outros em zooplâncton, outros em peixe, outros em ecologia, etc. Tal, mas esse conceito aí, ele é muito importante, porque esse conceito diz que se você vai na praia, né, e está vendo uma onda quebrando, né, aquilo tem um significado físico. Significa que em algum lugar do oceano, uma força foi aplicada sobre a água, de alguma forma, e aquilo produziu uma perturbação, e essa perturbação chegou na praia. Algo
teve que, de alguma maneira, energia atuou, de alguma maneira, trabalho foi executado para que alguma coisa aconteça. Tá? Então é muito assim, o pessoal fala que física é difícil. Não, cara, bicho é difícil, tipo, planta é difícil, como que é? Bioquímica é difícil, tá, gente? Física é fácil, porque nós temos umas leis muito simples. E, dada aquela lei, alguma coisa acontece ou não deixa de acontecer. Né? Geralmente vocês têm problema com a matemática, não é com a física, tá? Mas a física é muito simples, tipo assim, cutuca a bola com um taco de bilhar, o que acontece com a bola? Todo mundo sabe, a bola vai se deslocar. Então, é muito simples. Agora, se você cutucar um bicho com um taco de bilhar, você não sabe o que vai acontecer, porque é muito mais complexo. Né? Um organismo vivo vai ter uma reação que você não sabe qual é. Então, a física é muito simples. Né? Tem essa regra fundamental. Se você aplicar uma força e houver uma resultante, aquela matéria, se não for viva, vai responder de acordo. Mais simples do que isso, impossível. Né? Vocês hão de concordar comigo. Tá? Porque a física é muito simples. Né? Tipo, nós temos leis, obviamente que toda lei tem as suas brechinhas lá, né? E aqui e ali, etc. Mas nós temos um conjunto de leis que são simples. Vocês aprenderam essas leis, as mesmas leis vocês aprenderam lá no colégio para passar no Enem, para passar no vestibular, né? E são as mesmas que nós estamos vendo aqui, só que de uma roupagem um pouco diferente. Tá? Então, é a mesma coisa, só que é muito mais simples do que problemas que envolvem comportamento animal, biologia, ecologia, transferência de energia trófica, essas coisas assim. Tá? Nós podemos, então, ter uma capacidade de entender melhor esses movimentos, conhecendo essas leis fundamentais. E a primeira, e essencial, e mais importante de todas, é a segunda lei de Newton, que diz que, aplicando-se uma força e havendo uma resultante, a matéria se move de acordo com a força. Tá? Eu até recomendo vocês, tá? Recomendo fortemente vocês a darem uma revisãozinha em física, né? Para aqueles que curtem mais, assim, né? Obviamente que não. Mas até assim, tem vários cursos na internet, eu recomendo assim, tem uma série chamada Crash Course. É uma série no YouTube, um canal no YouTube. Gente, ele é maravilhoso para tudo quanto é área, não só para física. Mas assim, eu recomendo assim, dão uma olhadinha lá nas aulas de física do Crash Course para reverem esses conceitos que vocês viram em física, viram lá no colégio antes de entrar na faculdade, que tudo vai ficar um pouco mais claro para vocês à medida que for conversando aqui durante o curso. Né? Porque assim, a ideia não é que o curso fique aquela decoração assim, vamos fazer esse problema tal. O problema é que vocês entendam esse enredo físico que tem, para quando vocês virarem oceanógrafos, se depararem com um problema lá, não ficar naquela coisa assim, tipo assim, existe tudo uma causa e consequência, existem leis que se aplicam, né? E algumas leis são essenciais. A primeira delas é essa. Aplicou uma força aplicou uma força e há uma resultante, tá? Não é tão simples assim, há um movimento. Se a água está entrando na lagoa aqui, né? Tipo, ela tem a Lagoa dos Patos aqui. Então, se a água está entrando, alguma força está atuando. Se a água está saindo, que força é essa que faz a água sair? Polemizando, se a lama dá na praia, é que alguma força pegou a lama que estava lá atrás e colocou na praia. Tá? Então, tudo é questão de que houve alguma força, houve algum consumo de energia para que a matéria se desloque de um lado para o outro. Tá? Então, por isso que eu falo assim, que a física é muito simples. Né? Ela não tem, assim, tem a matemática, ela pode se tornar extremamente complexa, mas os conceitos fundamentais que vocês aprenderam já são os mesmos. Mas vocês têm que ter esses conceitos claros na cabeça.
né? Então, assim, às vezes a gente vê essas assim, tipo, coisas meio absurdas, né? Mas simplesmente assim, ó, tipo, por que que a gente não precisa nem saber qual é a força, mas ela existe, né? Então, assim, se alguma coisa está se movimentando em relação a um referencial, significa que uma força foi executada, energia foi consumida, trabalho foi feito. E o movimento está ali. Então você pode nem saber qual força que causou aquilo, mas força está envolvida. Tá? Então, isso é o que diz a segunda lei de Newton. Tá? Então, e aí eu tenho, assim, aí entrando já na dinâmica da plataforma continental, muitos dos nossos problemas, né, de investigação científica é exatamente descobrir que força exatamente é essa que produziu esse movimento que eu estou vendo aqui. Não sei se vocês já ouviram falar, já viram aí no YouTube, alguma coisa assim, esses métodos de tsunamis que ocorrem frequentemente assim, né, ocasionalmente aqui no cassino. Né? Então, que força que produz aquele fenômeno? Né? Que exatamente que condição do ambiente, né, da atmosfera e do oceano que permitem produzir aquele fenômeno. Então, esse é o quebra-cabeça que nós trabalhamos, né, um tipo deles. Né, eu tenho um fenômeno, eu tenho um método tsunami, que joga repentinamente, vem ondas e a ondas eleva o nível do mar a 1 metro e durante um período de, sei lá, 1 minuto. Isso é o método tsunami. Elevou o nível do mar, pegou que estava 1 metro abaixo, levou 1 metro acima, isso é trabalho. Para fazer trabalho tem que ter energia. Então a gente tenta encaixar as peças. Né? O que está produzindo? Qual o mecanismo, né, que está vendo da atmosfera, com a interação com o oceano, com a plataforma, com a inclinação da plataforma? Será que Coriolis tem a ver com isso? Tem ressonância do período inercial? Essas coisas? A gente vai encaixando as peças para tentar entender fenômenos. Né? Mas a lei é muito básica. Há movimento, força esteve envolvida. Então, essa é a primeira é por onde toda a dinâmica fica girando e por onde nós vamos frequentemente revisitar durante o curso. E pavlovianamente, eu espero que vocês aprendam e fixem esse conceito de segunda lei de Newton, que diz que se aplicando uma força e houver uma residual, haverá uma consequência que é o movimento da água para um lado para o outro. Né? Então, se a água estava quente e ficou fria, por quê? Por exemplo, uma área que eu trabalho também bastante é sedimentos em suspensão, sedimento, dinâmica de lama. Né? Mas a lama, a densidade de um grão de lama, digamos assim, se a gente puder falar de um grão de lama, é em torno de 2.600 kg por metro cúbico. A densidade da água, quanto que é a densidade da água? Água, não precisa ser nem da água do mar. Qual que é a densidade da água? Mil. Tem espaço entre o número e a unidade, tá, João? A densidade da água é 1.000. A densidade de um grão de lama é 2.650. Então a densidade do sedimento é 2,5 vezes maior do que a densidade da água. Mas quando vocês olham para a praia lá e a praia está cheia de sedimento de suspensão, né, que dá aquela coloração marrom para a água feia, você fica pensando, que força que existe para manter uma partícula tão densa em suspensão na água que é bem menos densa? Porque você sabe que isso aí, a gente pega uma outra ferramenta, né, que é a hidrostática, sabe que se você colocar uma coisa densa na água, ela vai afundar. Mas se você tem uma coisa densa que não afunda, que força é essa? Então, aí entra também, você tem uma força para manter aquela massa em suspensão contra a força-peso. Né? Há uma resultante para cima. E tudo isso, então, é só um exemplo de aplicação direta, não aplicação, mas envolvendo o conceito, então, da
força igual massa vezes aceleração, que é a segunda lei de Newton. Antes de falar até que horas vai essa aula aqui? Alguém sabe? 9h25. Quanto? Acho que é 9h25. Tá. Tá falando. Ah, tá. Antes da gente falar das primas. Não, primas não. Irmãs da segunda lei de Newton, que a primeira e a terceira. Né? Existem outras leis importantes na física, que a gente vai também rever elas algumas vezes durante o curso, mas não são tão importantes quanto a segunda lei de Newton. Mas um outro conceito, um dos pilares que nós pisamos para entender o problema é a segunda lei de Newton. Tá? Então a gente sempre mantém um pé em cima da segunda lei de Newton. Tá? Se a gente tirar o pé dali, você está pisando em terreno inseguro. O outro pé tem que ficar em cima de outro lugar, que é um outro conceito fundamental também da física, que vocês viram lá em dinâmica também. Né? Então, o primeiro é que aplicou uma força e tem uma residual, vai haver movimento. Tá? Isso aí é batata, tipo assim. É onde nós pisamos para interpretar problemas. O outro pé tem que ficar firme num outro conceito essencial da física. Qual seria esse outro conceito fundamental? Para a física newtoniana, né? Para essa física nossa do mundo não tão grande, não tão pequeno. Não é física quântica, nem é física que nós conseguimos ver. Tá? Então, primeiro é conservação do movimento, segundo a lei de Newton. O segundo conceito fundamental que nós vamos rever e rever e rever também várias vezes durante o curso, qual é? Que é muito importante, é tão importante quanto a segunda lei de Newton. Os dois, aliás, trabalham juntos. É difícil você trabalhar com um sem o outro estar envolvido. Qual seria esse segundo conceito fundamental, gente? Então, conservação do movimento é esse. Conservação do movimento e segunda lei de Newton são sinônimos. Tá? Quando eu falo uma coisa, a outra é quase que sinônimo. E esse outro conceito qual é? Vamos lá. De dinâmica. Acho que o professor deve ter falado bastante. Quer dizer, eu não sei, né? Porque eu não assisti a aula dele, mas eu imagino que deve ter enfatizado bastante esse conceito. Porque, assim, a partir dele surge até uma equação que é bastante utilizada também como ferramenta que a gente usa. Não é esse. Tá? A conservação de energia não dá para ser ignorada, tá? Mas não é a conservação de energia. Eu colocaria a conservação de energia como um terceiro fator importante, mas é um coadjuvante a conservação de energia. Tá? Momento é igual identidade, quantidade de movimento. Tá? Quantidade de movimento como que a gente quantifica a quantidade de movimento? Qual que é a equação da quantidade de movimento? Lembra da conservação do momento, da bolinha grande, bolinha pequena, uma bola, duas bolas da mesa de bilhar? Lembra disso? Como que a gente quantifica o momento? É massa vezes velocidade. Momento é sinônimo de quantidade de movimento. Tá? Então, conservação de momento é igual a falar conservação da quantidade de movimento.
que é a segunda lei de Newton. Tá? Então, é a mesma coisa. Então nós temos essa conservação da quantidade de movimento, ou do momento, tanto faz. Nós temos uma coadjuvante, que nós vamos falar dela também em algum momento, que é a conservação da energia, mas ela não entra muito sim, ela é um coadjuvante, a gente tem que saber que ela está lá. Mas não é exatamente ela que vai fazer as coisas acontecerem. Quem que é essa segunda parte, que eu diria assim, que não é correto dizer, mas assim, diria que 70% dos nossos problemas é conservação do movimento. E 30%, assim, não dá para falar. É os dois juntos. É 50-50. 50% conservação do movimento, 50% essa outra conservação de outra coisa. Qual que é a conservação dessa outra coisa? Que vocês virem uma equação específica para isso lá em dinâmica. Ninguém chuta. Não, já chutaram aí, mas eu disse assim, os chutes aí até agora ninguém acertou. Conservação do movimento e conservação de espaço. Conservação de espaço em branco para vocês preencherem. Isso assim, vou dizer, gente, isso aí assim são conceitos fundamentais que vocês têm que saber quando se formarem para serem sonógrafos, quando forem fazer um concurso na Petrobras ou concurso não sei qual que é. Cara, é batata que essas questões são perguntadas assim, de alguma forma ou de outra. Então assim, continuidade, mas continuidade representa o quê? A Joana respondeu, certo, é continuidade. Quer dizer, na verdade ela não respondeu, ela está me perguntando, né? E eu aqui falei que estava certo, mas isso, ela perguntou, continuidade? Esse tipo de resposta, pergunta, é bastante pegadinha, né, para o professor. Mas é continuidade, mas continuidade significa conservação do quê? Massa. Tá? Então, massa, matéria. Né? Então, essa aula aqui é introdutória, tá, gente? Então, assim, tipo, não que a gente vai ver isso durante o curso, mas, assim, esses conceitos básicos eu estou até estimulando vocês a tirarem um tempinho de vocês para irem lá ver os crash course lá de física, né, física básica, para relembrar esses conceitos, porque nós vamos trabalhar com eles durante a disciplina. Tá? Quando eu falar de problemas, entendendo melhor esses conceitos, aquilo que eu falar para vocês vai ser mais claro. Então, se há movimento, há força. Tá? Então isso é o primeiro pilar que nos sustenta na física, na oceanografia física. E o segundo é conservação da massa. O que significa dizer conservação da massa? O que implica lei da conservação da massa? Alguém me dá um exemplo assim, por favor. Ninguém? Ninguém consegue imaginar um exemplo de conservação de massa ou de alguma maneira de explicar isso de maneira simples? Quem é simples? Não é o oceano homogêneo. Esqueçam oceanografia por enquanto. Isso é física. Isso é física elementar. Pode usar um exemplo de oceano, mas assim, não necessariamente envolve o oceano. Qualquer exemplo corriqueiro da vida cotidiana de vocês em que conservação de massa se aplica. E que se aplica todos os dias. É um conceito que permeia nossas vidas continuamente também. Pense um pouquinho, pense assim, conservação de massa.
O que implica dizer conservação de massa? Talvez ajude vocês a lembrar das aulas lá do colégio, lá que o professor falava que tinha uma teoria lá antigamente se acreditava em uma coisa chamada geração espontânea, não sei o quê, mas daí um cara chamado Lavoisier comprovou que aquilo era bobagem. Daí a gente associa a conservação de massa com Lavoisier, né, mas de maneira assim superficial. Ninguém lembra nada assim, dos seus tempos lá atrás do colégio. Eu não vou dizer para vocês, né? Tá acabando a aula, eu vou deixar vocês. A gente vai se encontrar 1h30, né? Tipo, de volta, a gente vai voltar para ter aula 1h30 de novo, porque eu preferia dar aula sequencial, assim, de 2 horas, 2h30. Mas, enfim, vocês pediram para separar, então a gente vai separar, né? A gente vai voltar a aula 1h30, a gente vai ter aula de novo. Mas, então, eu vou deixar no ar aqui o que é conservação de massa, vocês podem pensar, ou que alguém quer discutir, falar agora, porque eu vou esperar que vocês me deem um retorno antes de eu dizer o que é. Correto, está na linha certa. Não é... nada se cria. Nada o quê? Aliás, nada, né? Porque nada se cria. Depois do Big Bang, nada se cria mais. Tá? Depois do Big Bang, a quantidade de energia no universo é constante, né? A quantidade de matéria... Aliás, não é mentira isso, tá? Porque energia e matéria se relacionam através da lei de Einstein, né? Tipo, mas para o nosso mundo, que não é nem tão grande, nem tão pequeno, nós não estamos falando de coisas cósmicas, nem coisas subnucleares. Para nossa física, que nós chamamos de física newtoniana, a massa se conserva, né? Como a Michele colocou ali, nada se cria, massa não se cria, né? Massa pode ser transformada, mas massa não desaparece, tá? Então massa não surge do nada, massa não desaparece por além, tá? No nosso mundo newtoniano, que não é nem muito pequeno nem muito grande, tá? Então nessa faixa de escala entre o átomo e, sei lá, que escala para cima, esse princípio vale, né? E aplica-se ao cotidiano nosso, né? Então, assim, se vocês têm vamos dizer aqui, eu vou pegar aqui, tá, eu vou pegar um voluntário aqui, a Carolina Santana, tá, só para usar como exemplo. Fazer a pergunta, qual o seu peso, Carolina Santana? Mas eu descobri que está assistindo a aula também ou não. Pode responder no chat ali se quiser. Ou falar. Olha só, então, na verdade, assim, a pergunta já é uma pegadinha, né? Porque, assim, nós estamos tendo uma aula de física. E eu perguntar qual é o peso da Carolina, e ela responder 60 quilos, eu daria errado, eu daria 0 na questão dela, se isso fosse prova. Tá? Sem pestanejar, 0. Ela fala, pô, mas eu tenho 60 quilos. Não, você não tem. O seu peso não é 60 quilos, Carolina. Qual é o seu peso? Qual é o peso da Carolina, gente? Por que está errada a resposta da Carolina? Será que ela não tem 60 quilos? Ela pode ter 60 quilos, mas não de peso, né? Qual que é o peso da Carolina? Não, isso aí não é o peso da Carolina. É a massa vezes a gravidade. Tá, então o peso da Carolina é 600 newton.
Isso é aula de física, tá? A gente não tá na rua, a gente não foi na farmácia. Tá? Eu também falo, vou me pesar na farmácia, mas lá, na rua. Agora, na aula de física, aqui, isso é errado, tá? Então tem momentos em que a gente pode falar essas coisas, tem momentos que nós não podemos falar. Então não foi pegadinha mesmo que eu falei para Carolina, ela falou, eu tenho 60 quilos. Não, tá errado. Ela tem 60 quilos de massa, né? Massa, unidade é 60 quilos. Mas peso é a massa vezes a gravidade, que vai dar, e é uma força, peso, força, que aponta para baixo, para o centro da Terra. Tá? Então, só para aquecer, fazer um esquenta. Tá, então, digamos que a Carolina tem 60 quilos, ela se pesou, né? Ela foi lá na farmácia, se pesou na balança, também está errado dizer, né? Porque o instrumento que a gente usa para pesar se chama-se dinamômetro e não balança. E também a farmácia não é exatamente uma balança, né? Aquilo não é uma balança que equilibra massas. Então está tudo meio errado. Então a gente foi lá, a Carolina foi lá a meio-dia, 15 para meio-dia, e ela tinha 60 quilos. Daí depois ela foi almoçar num buffet por quilo e comeu, não sei, desculpe, eu não sei quanto você come, mas comeu, digamos, meio quilo, para facilitar as contas, tá? Logo, quando ela sair do restaurante, qual vai ser a massa da Carolina? Então, ela tem 60, a massa dela é 60 quilos, às 15 para o meio-dia. Ao meio-dia ela foi no restaurante e comeu, não foi no banheiro, né? e comeu meio quilo. Quando ela saiu do restaurante, também ela não foi no banheiro no restaurante. Quando ela saiu do restaurante, qual vai ser a massa da Carolina? A massa, João. Eu estou perguntando a massa, não estou perguntando a força. Não estou pedindo peso. Ela entrou, tinha 60 quilos, a massa. Ela comeu meio quilo. Quando ela saiu, a massa dela é 60,5 quilos. O que nos permite fornecer essa resposta? Como que o João, essa resposta está correta, mas por que nós podemos dizer que essa resposta está correta? Bom, considerando que ela não foi no banheiro, está conservando a massa ali que ela Exatamente. consumiu. Se nós estamos dizendo assim que não existe possibilidade de perda de massa, né? Ela foi lá, adquiriu massa, ingeriu massa e não trocou de roupa, né? Tipo, tá usando a mesma roupa. Obviamente ela transpirou um pouco ali, mas vamos ignorar a perda de massa por transpiração. Respirar, né? Basicamente não troca massa. Troca um pouquinho, mas não troca muito. Aí, se a gente considerar, né, o que entra e o que sai, e que só entrou meio quilo porque foi quantificado ali na balança do restaurante, nós podemos afirmar, sem dúvida nenhuma, né, considerando que nós fechamos todo o sistema e nós vimos por onde entrou e por onde saiu, não saiu nada, só entrou, que a massa da Carolina, ao sair do restaurante, vai ser 60,5 quilos. Né? E daí, se ela for lá se pesar, né, erradamente, a balança vai indicar 60,5 quilos. Tá? Mas se ela for lá na balança e der 60,7 quilos, o que isso significa? Ó o problema. Nós pesamos, a massa foi quantificada antes do almoço, 60. Foi ingerido meio quilo de comida. E ao sair, deu 6,7 quilos. O que isso significa?
alguma coisa está errada. Tá? Então não pode. Não é permitido. A física não permite isso. Tá? Então, olha só como é interessante esse conceito. Tá? Então, nós tínhamos lá 60 quilos no início, colocamos meio quilo no sistema, né? O nosso sistema é a Carolina, e ela saiu, e depois a gente continuou a massa de novo, e deu 6,7, quer dizer, a balança do restaurante deu 6,05, então que somado com a massa dela tinha que dar 60,5, mas quando ela saiu, a gente usou a outra balança da farmácia e deu 6,7. 200 gramas de diferença é um absurdo, tá? Mesmo para uma balança medíocre, tá? Não pode. Por que não pode? Por causa que o princípio da conservação da massa diz que massa não surge do nada, massa não desaparece por além. Né? Então, olhem como é interessante, assim, é uma maneira de nós verificarmos se o que nós estamos fazendo está certo ou está errado. Né? Que alguns cálculos, né, que a gente faz com o oceano, medição de quantidade de água que entra e que sai de sistemas, nós usamos o princípio de conservação de massa para aferir se o que nós estamos fazendo está correto ou está errado. Né? A gente vai ver adiante que isso relaciona com o movimento, né, tipo, de água, mas o princípio de conservação de massa é simplesmente isso. Se eu tenho a massa X e depois a massa é diferente, naquele mesmo lugar, significa que a massa saiu ou entrou. Então, lembre-se, a matéria, uma das propriedades da matéria é o movimento. Então, ela sempre se movimentando. Nós estamos falando de água. Né? Então, se eu tenho a lagoa, obviamente assim, se eu vou ali aqui no mole, né? Eu espero que todo mundo aqui seja no cassino, todo mundo já foi aqui no mole. Mas você vai lá no mole e a água está entrando, né, por algum motivo, porque alguma força está sendo aplicada e a água está entrando, o que eu posso concluir da massa de água que tem na lagoa? Vocês vão ali na barra, ali no mole. Né? Às vezes a água está saindo, às vezes a água está entrando. Então, se eu for lá na lagoa e a água estiver entrando, o que eu posso concluir em relação à massa de água da lagoa? Nada. Que está aumentando. Né? A massa da água da lagoa. E assim, a gente vai ver que a relação de massa e volume para a água é mais ou menos constante. Então, a massa da água da lagoa, o volume da água está aumentando. E vice-versa. Se eu for lá e a água está saindo, significa que a quantidade de massa da lagoa está diminuindo. Porque a massa está saindo. Ela está... Só para a gente terminar aqui, o transporte de massa tem um nome. Como que se chama o transporte de massa? Que não é pizza delivery. Como que se chama o nome técnico para o transporte de massa de um fluido? Vamos ver se alguém aqui já escutou essa palavra antes. Alguém lembra da palavra? Assim, é transporte, mas quando o fluido está sendo transportado, não é convecção, mas é melhor que uma resposta em branco. E também, de novo, uma pergunta. Não, tirem as interrogações, por favor, do final das suas respostas, tá? Se é uma resposta, respostas, assim como nomes próprios começam com letra maiúscula, respostas não têm interrogação. Advecção. Tá, vou escrever aqui a palavra nova, talvez palavra nova para vocês. Tá, então, o transporte da água se movimentando, ar se movimentando, lava se movimentando, óleo em um oleoduto se movimentando, a isso nós damos o nome de o transporte de massa, se chama
advecção. Convecção é algo pouco diferente, tá? Convecção envolve advecção, mas nem toda advecção é convectiva, tá? Me lembrem, a gente pode conversar sobre isso depois, tá? Então, bom, já está na hora de terminar aqui. Então, só para encerrar, nós continuaremos nessa introdução e relembrando alguns conceitos fundamentais de física, né, a 1h30. E eu pediria para vocês, né, tipo, para aqueles que tiverem um tempinho, vão lá e assistam as aulas sobre a segunda lei de Newton lá do Crash Course, tá? Eu não sei se já tem traduzido, mas tem legenda para quem tem dificuldade com inglês, tá? Ok? Então, até daqui a pouco, até 1h30. Falou, pessoal. Tchau. Falou, Guto.